Bom dia, sexta-feira! Tudo bem com vocês? Hoje é a nossa aula 94. Hoje é dia 4 de setembro, sexta-feira. Hoje teremos a nossa roda de leitura, os nossos beats, leitura individual do banco de palavras, teremos atividade complementar, atividade da independência do Brasil, que é a nossa live às 10 horas, e a leitura em família. Bom dia, Jardim 1. Vamos lá para o nosso calendário? Então, vamos lá, então, ó. Hoje é dia 4 de setembro, sexta-feira, sextou, né? Hoje é o dia da nossa live. Então, se ontem foi dia 3 de setembro, hoje é dia 4 de setembro. Anotem aí no calendário de vocês, tá bom? Turma do Folclore. Entre o norte e o nordeste do Brasil havia uma grande fazenda repleta de animais. Seu proprietário era um importante fazendeiro, dono de muitas terras. Ele tinha diversos empregados e cuidava dos animais da fazenda com toda a dedicação. Entre seus animais havia um que chamava muita atenção: um boi preto, grande, de chifres reluzentes e muito vistoso. Seus empregados tinham um carinho especial pelo animal, que era o preferido do fazendeiro. Mas um dia, ele sentiu falta do seu animal predileto. Foi então que chamou seus empregados para procurarem o boi. Todos procuraram pelo pasto, celeiro e baias da fazenda e nada do animal. Eles saíram por todos os lados. Até que no terceiro dia, avistaram o boi nas margens do rio. Muito doente, com febre alta e quase desfalecido. Um dos empregados foi avisar o patrão, que, desesperado, foi correndo ver seu boi. Ele estava muito doente e com a garganta inflamada. Um de seus empregados teve uma ideia e arrancou em disparada para chamar o pajé de uma tribo indígena ali da região. Quando o pajé chegou com os índios de sua tribo, evocou todas as suas entidades protetoras, lançando uma magia sobre o boi. Neste momento, algo mágico aconteceu e o boi despertou completamente fantasiado, com uma estrela na testa e uma manta repleta de insígnias, medalhas e muitas fitas coloridas. Passou a dançar efusivamente, balançando a cabeça e o corpo com muita euforia. O fazendeiro não se continha de tanta alegria e gritou: "Viva o Bumba, meu boi!" No dia seguinte, dia 30 de junho, ele organizou um grande desfile para o seu boi, enfeitando toda a fazenda com bandeirinhas e fitas. Convidou seus empregados, o pajé e sua tribo, em forma de agradecimento. Eles tocaram zabumba, pandeiro, matracas e tambores noite afora. E o fazendeiro celebrou com muita festa a vida de seu querido boi. Beats de palavras com som da letra V. Viúvo, vela, novato, valeta, ave, veado,
Viola, Ivo, Vila, Olavo, bits de imagens mamíferos, koala, girafa, golfinho, foca, rena, elefante, tigre, urso, leão, ovelha. Vamos lá, turminha, para mais uma curiosidade dos nossos bits? Nós vamos falar hoje sobre quem? Quem é ela? Muito bem, a ovelha, né? A ovelha, propriamente dita, é apenas a fêmea, tá? O carneiro é um macho. Já quando eles têm filhotinhos, que eles são jovens, são chamados de cordeiro, tá? Elas são fofinhas, não é mesmo? Elas são lindas e extremamente dóceis. Se você quiser fazer amizade com uma ovelha, é fácil, tá bom? Foi o segundo animal a ser oficialmente domesticado. Lembra que nós falamos sobre animais domesticados e adestrados? É quando eles passam a obedecer os humanos, tá bom? Há mais de 13 mil anos, mas acho que não é apenas de beleza que vive a ovelha, tá? Ela também é muito inteligente, sabendo inclusive diferenciar os rostos dentro do seu rebanho e reconhecer o seu pastor. Tia Jaque, quem que é o pastor? Pastor é aquele que lidera o rebanho, tá? Quando nós temos muitas ovelhas, nós não chamamos, por exemplo, de grupo de ovelhas, nós chamamos de rebanho, que é o coletivo, tá bom? Quando tem muitos desses animais juntos, nós falamos, olha o rebanho das ovelhas, tá bom? Há pelo menos 1.400 raças de ovelha. Cada uma é adaptada às condições do local que é onde vive. Por exemplo, existem locais que são mais frios, outros são mais quentes, então elas são adaptáveis, tá? Depende da região que ela vai viver, ela se adapta e fica ali de acordo com aquela região, tá? O leite da ovelha ele é perfeito para a produção de queijos, tá? Sendo utilizado desde a antiguidade, lá do tempo da nossa vovó, já se fazia o queijo com o leite da ovelha, tá bom? Com o tempo, as ovelhas começaram a desenvolver as lãs mais fofas e resistentes com cores diferentes. Sabe a nossa roupinha, tá? Que a gente usa? Com o pelo da ovelha, que nós chamamos de lã, dá para desenvolver essa matéria-prima, tá bom? Que a lã dela nós conseguimos fabricar o quê? As roupas, tá? O primeiro mamífero a ser clonado foi uma ovelha. É a famosa ovelha Dolly, tá? Os seres humanos tentaram criar um clone, tá? Então, eles começaram a fazer testes em animais, tá? Então, com a genética da ovelha, conseguiram fazer outra ovelha igual a essa, tá? Então, essa ovelha ficou muito famosa no mundo e deram o nome dela de Dolly. As ovelhas sabem se automedicar quando estão doentes. Quando elas se sentem mal, elas pensam, ai, acho que eu não estou muito bem do estômago, acho que eu preciso de um remedinho, tá? E elas são muito espertas, elas comem plantas, tá? Então, elas sabem mais ou menos qual é a planta que elas precisam comer para melhorar, tá? Para ser curada. A ovelha fêmea é geralmente dócil e muito tranquila. Já o macho, ele pode ser agressivo e protetor, tá bom? Dando cabeçadas quando ele se sente ameaçado. Se alguém achar que alguém está ameaçando ele, então ele vai, pum, bate com a cabeça. 70% de toda a lã do mundo vem da Austrália. Eles têm cerca de 126 milhões de ovelhas, tá? Que utiliza quase metade do continente da Oceania para pastar. O que é pastar? Quando elas ficam naquele gramado, né?
pastando ali, comendo, se alimentando, descansando, tá bom? As ovelhas, elas têm mais de um estômago. Elas conseguem digerir grãos que outros animais não conseguem. Legal a curiosidade das ovelhas, não é mesmo? Beats de artista Juan Miró. La Granja. Paisagem catalã, O Caçador. Carnaval de Alerquim. Nascimento do mundo. Personagem atirando uma pedra num pássaro. Interior holandês. Corda e pessoas. O belo pássaro decifrando o desconhecido a um casal de amantes. Terra lavrada. Mulher na frente do sol. Beat de algarismo do 1 ao 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos começar pela nossa atividade complementar do folclore? Vamos decorar o boi e depois cole no palito de sorvete e divirta-se, tá? Lembra no início da aula que vocês assistiram a historinha do boi? Que ele era um personagem folclórico, né? Que ele ficou muito doente. Então, ó, vamos decorar esse boi bem colorido, né? Bem bonito, para que vocês possam depois pedir ajuda aí para o papai e para a mamãe, colocar um palitinho de sorvete dentro, dobrar ele no meio e se divertir bastante nesse final de semana. Turminha, vamos falar sobre o leão. O leão, ele é carnívoro, significa que ele adora comer carnes. As suas presas, quer dizer, eles gostam de atacar as girafas, as gazelas, os búfalos. Eles moram lá na África. Vive cerca de 10 a 14 anos dentro da natureza, tá bom? E eles vivem em bandos, quer dizer, vive todo mundo juntinhos, tanto as fêmeas quanto os filhotes e o macho, que é o líder desse bando. Ele é conhecido como o rei da selva. Vamos lá agora para a nossa atividade complementar de linguagem oral, que será no nosso caderno, né? Nós vamos escrever o nome do César, tá? Então, vocês já estão bem familiarizados aí, o papai e a mamãe vai preencher para vocês. Não se esqueçam de respeitar a margem, a linha e o espaço, tá bom? Então, a letra é de formiga, tá bom? Então, nós vamos fazer hoje o nome do César. Vamos para a nossa leitura individual do banco de palavras? Hoje é dia do Big Fone da leitura, tá bom? Ó, estou esperando ansiosa vocês. Às vezes fica com um pouquinho de vergonha de ligar, não tem problema. Manda uma foto, manda um vídeo que nós vamos postar lá no Instagram da escola, tá bom? E vamos lá agora para a nossa tarefa de casa, que será a nossa leitura em família. Você já sabe como é, não é mesmo? Escolhe um livrinho bem legal e desenha a sua parte favorita da história. Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o Dia da Independência, né? Que é o tema da nossa live de hoje, tá bom? Ó, enviamos para vocês uma bandeira aí no nosso kit de material, tá? Com a atividade já impressa da bandeira. Então, ó, mãos à obras, hein? Mandei também, deixa eu lembrar aqui, papel colorido, né? Que são as cores da bandeira. Você vai
picar esse papel aí bem bonitinho. Nós vamos precisar do estojo, da cola e da tesoura. Espero você, tá bom? Até daqui a pouquinho. Tchau! Desde que foi descoberto por Cabral, em 1500, o Brasil se tornou colônia de Portugal. Em 1808, o rei de Portugal e toda a sua família mudaram-se para o Brasil. O tempo passou e em 1821 o rei decidiu voltar para Portugal. Porém, deixou seu filho Dom Pedro I como príncipe regente do Brasil. Mas Portugal queria de qualquer forma que o Brasil voltasse a ser apenas uma colônia. Porém, Dom Pedro I e o povo não aceitavam essa situação. Foi então que no dia 7 de setembro de 1822, às margens do rio Ipiranga, que Dom Pedro I proclamou a independência do Brasil com um grito: independência ou morte! Desde então, o Brasil não pertence mais a Portugal, tornou-se um país livre. Bom, pessoal, por hoje eu vou ficando por aqui, tá? Eu desejo a vocês um ótimo final de semana, que vocês se divirtam bastante, que tá bem quente essa semana, né? Então, se nós estivéssemos no colégio, nós estaríamos bem próximo do nosso banho de mangueira, tá? Nada impede que vocês façam o banho de mangueira em casa, tá bom? Olha só essa garotinha se deliciando, se refrescando com essa mangueira cheia de alegria e de energia, né? Então, ó, se o papai e a mamãe autorizar, façam o banho de mangueira, tá? Brinquem bastante, se divirta. Um ótimo final de semana. Ó, beijos para vocês e até segunda-feira. Tchau!